subo a essa tribuna para falar da tramitação nessa casa da PEC 55. A tramitação começou na sexta-feira. A PEC 55 é a PEC 241, aprovada na Câmara dos Deputados e que limita as despesas do governo em relação apenas à inflação, retirando os direitos constitucionais da saúde e da educação de serem vinculados à receita líquida ou receita corrente líquida da União. E venho aqui para falar de uma emenda que eu propus à PEC 55. Nós não propusemos nenhuma emenda de conteúdo a essa PEC, até porque não tem nenhuma emenda com capacidade de modificá-la, melhorá-la, arrumá-la, é impossível. Essa PEC ou a gente rejeita ou vai ser aprovada. Não tem como melhorá-la, ela é uma PEC que realmente atenta contra a organização das finanças públicas e principalmente os programas sociais. Mas a emenda que eu fiz tem um caráter mais processual. É uma emenda para submeter essa PEC à legitimidade popular. Isso mesmo, a legitimidade popular. Nós estamos cansados de falar nessa casa que o programa que está sendo colocado em prática pelo governo golpista do Michel Temer é um programa que não passaria nas urnas. Aliás, desde a Constituição de 88, nós nunca tivemos governo eleito no Brasil, mesmo os do PSDB tiveram que fazer concessão, governos eleitos no Brasil pregando austeridade orçamentária ou dizendo que vão cortar recursos de saúde, educação e programas sociais. Portanto, se o governo tem tanta certeza assim que é uma boa proposta, tem tanta certeza assim que o povo compreenderá que precisa fazer ajuste nas despesas, a nossa sugestão é que, se esta casa, porventura, aprovar esta emenda, espero que isso não aconteça, mas se esta casa, porventura, aprovar essa emenda, que ela seja submetida a um referendo popular, que é uma consulta popular prevista na Constituição, que é também prevista na Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, tem os seus procedimentos regulados, já tivemos referendo no Brasil e penso que seria, por ser esta matéria de importância que ela tem, seria importantíssimo que nós a submetêssemos a um plebiscito. Até porque, se essa matéria for aprovada, e eu espero que não seja, quero dizer de novo, espero que aqui no Senado da República a gente tenha consciência de que isso é uma perversidade para a população mais pobre brasileira, ela seria submetida ao referendo. Aliás, nós temos uma enquete na página do Senado que está muito interessante, senhor presidente. A enquete pergunta se as pessoas são favoráveis ou contrárias à PEC 55. Favoráveis, até hoje, até agora há pouco, 14.921 votos. Contrários, 256.313 votos. Ou seja, desde que a PEC saiu da Câmara, chegou aqui no Senado, que se intensificaram as discussões e mesmo na reta final de votação na Câmara, onde o debate foi maior, as pessoas têm consciência do que isso vai significar para o país. Então, no caso de aprovação dessa PEC, que eu espero que não aconteça, até por conta que nós vamos ter mais debate aqui no Senado, mas no caso de aprovação, ela só produziria os seus efeitos depois de submetida a um referendo popular, conforme dispõe a Constituição e a Lei 9.709, junto com o Regimento Comum do Congresso Nacional. Então, caso essa emenda seja aprovada, a ratificação do povo brasileiro terá o condão de promover a entrada em vigor ou não da emenda. O referendo é um dos instrumentos de democracia direta previstas no texto constitucional, mais precisamente em seu artigo 14, inciso 2, e objetiva promover, entre outras providências, a consulta ao povo sobre determinado ato legislativo aprovado pelo Congresso Nacional ou até um ato administrativo. Nós temos como instrumento de democracia direta na nossa Constituição, além do referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Optamos pela consulta ao povo por intermédio do referendo porque ele é um instituto da democracia participativa convocado em posterioridade ao ato legislativo ou administrativo. Como a PEC já está tramitando, já foi aprovada pela Câmara e vai ser debatida por essa Casa, é um instituto que pode ser
utilizado para consulta popular. E cabe ao Congresso Nacional, por intermédio de decreto legislativo, conforme o que dispõe a Constituição 49, autorizar o referendo, que será convocado e realizado com base nas normas fixadas pela Lei 9.709. Nós não temos dúvida que a PEC número 55 é a matéria de maior relevância de natureza constitucional e legislativa tramitando no Congresso Nacional. Não tem outra matéria de tanta relevância como é essa PEC. Vou dizer novamente, porque ela retira os direitos constitucionais do povo brasileiro em relação à saúde e educação. Por isso fizeram uma emenda constitucional, porque tinha que desvincular os recursos da saúde e da educação. O novo regime fiscal que está sendo votado através dessa PEC nada mais é do que o estabelecimento de limites individuais para as despesas primárias para os próximos 20 anos para os poderes e órgãos da União, com base na despesa paga em 2016, corrigida anualmente pela inflação. Ou seja, está aí a desvinculação exatamente dos gastos de saúde e educação em relação à receita corrente líquida. E a receita líquida. Como será o povo grande prejudicado por essas medidas, nós não vemos outro caminho a não ser a consulta direta ao titular do poder originário, que é a população, que é o povo, que são os eleitores brasileiros, que poderão se posicionar se são favoráveis ou não a essa alteração. São essas as razões, senhores senadores e senhoras senadoras, que me levaram a propor essa emenda à PEC número 55. Protocolei na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã nós teremos a leitura na CCJ e eu espero também que o debate que nós vamos fazer na Comissão de Economia do Senado da República, amanhã nós temos reunião, possa também ser referente ao conteúdo dessa PEC. Porque, de novo, vou repetir, não há matéria mais importante em tramitação no Congresso Nacional do que essa proposta de emenda constitucional. Ela vai, sim, ter um impacto enorme na vida das pessoas. E se nós queremos tanto fazer uma reforma fiscal, nós temos que olhar o fiscal pela despesa, mas temos que olhar também pela receita. Podemos ter uma carga tributária elevada, mas ela é injusta, porque ela é sobre o consumo, sobre o trabalho, ela não é sobre a renda, ela não é sobre os ganhos de capital, ela não é sobre dividendos, ela não é sobre lucro, ela não é sobre a propriedade. Nós temos que mudar a carga tributária, nós temos que mudar o sistema tributário brasileiro e fazer com que os mais ricos paguem mais impostos para financiar programas que possam ajudar os mais pobres, e nós temos um mínimo de distribuição de renda nesse país, o que começou a ser feito a partir do governo do presidente Lula, com base no que dispõe a Constituição Federal. E agora está querendo mudar a Constituição Federal para não deixar ter programas e projetos que realmente melhorem a vida do povo brasileiro. Hoje nós tivemos uma audiência, como falou aqui a senadora Fátima Bezerra, na Comissão de Direitos Humanos. Junto com ela, com o senador Paim, nós convocamos essa audiência pública. E era uma audiência pública temática. Nós já fizemos 3 audiências na CAI, com foco muito na economia, no sistema fiscal, e essa audiência da CDH foi sobre o tema da educação. E foi uma audiência muito rica, aliás, com muitos dados, e todos os que estavam lá, usuários do sistema educacional, trabalhadores em educação, movimentos sociais, todos foram contra a PEC 55, por entender que realmente ela vai desmontar o sistema educacional brasileiro. Aliás, uma questão interessante, ela impacta com certeza muito mais no ensino superior e no ensino profissionalizante, que são os recursos que a União direciona à educação, mas também vai impactar sobre a educação básica, o ensino médio, porque a União faz repasses de recursos para a educação para estados e municípios. Então, isso com certeza também vai ter uma diminuição. E as informações que foram prestadas lá, senadora Fátima, e Vossa Excelência estava nessa audiência pública, eu achei de grande relevância. Por exemplo, até 2005, nós só tínhamos 100 municípios brasileiros que tinham instituições federais de ensino. Só 100. Hoje nós temos mais de 300. E eu posso fazer aqui um veredito pelo Paraná. No Paraná, nós tínhamos até 2005, 2006, apenas uma universidade federal, a Universidade Federal do Paraná. Agora, nós temos 4 universidades federais. A Universidade Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, a Fronteira Sul, a Universidade Técnica, que foi a transformação do Cefet, na Universidade Federal Tecnológica, e também o Instituto Federal de Educação.
Temos 4. Então, veja, num período de 10 anos, nem isso, nós tivemos muito mais instituições de ensino no Paraná do que nós tivemos em todo o resto de história brasileira. E assim em outros estados. Um outro dado que eu assim, fiquei muito impactada, senadora Fátima, foi que até 2005 nós só tínhamos 55 mil estudantes na rede profissionalizante de ensino. Hoje nós temos 1 milhão. Gente, vocês sabem o que é isso? Aí de 55 mil em 2005 para em 2016, 11 anos depois, ter 1 milhão. E sabe por que foi possível isso? Porque foi aumentado o recurso em educação. Educação precisa de recurso para contratar professor, para abrir instituição federal de ensino. E por que é importante o ensino profissionalizante? E aí o reitor aqui do IFE, da UNB de Brasília, falou isso, eu achei muito relevante. Ele disse assim, como que nós queremos sustentar o crescimento de um país, o desenvolvimento econômico, se nós não temos gente preparada? Se a nossa população universitária não faz 17% da população brasileira. Nos países desenvolvidos é mais de 30%. Aliás, o outro dado que eles deram é que quando a população perfaz até 15% no ensino superior, é porque é um ensino superior voltado apenas para a elite. E esse ensino superior ou o ensino técnico profissionalizante, quando ele não existe, não sustenta o desenvolvimento econômico, porque você começa a crescer, você precisa de gente qualificada, você precisa de gente preparada para o desenvolvimento do seu país. Aí você não tem. O que acontece? Volta a cair. Então, isso é muito grave. E antes de passar a palavra para Vossa Excelência, senadora Fátima, eu só queria mostrar um gráfico que eles mostraram lá, que eu fiquei muito impactada, que é um gráfico sobre o congelamento, aqui os valores aplicados pelas unidades, pelas instituições federais de ensino. E o que aconteceria hoje com a PEC? Então, por exemplo, hoje nós estamos em 2005, até 2005, nós tínhamos mais ou menos em educação o que vai ser aplicado a partir de agora, que é apenas com a inflação sobre o gasto de 16, porque ele não vai limitar 16 aqui no pico, ele vai cair, até porque a receita vai crescer, o PIB vai crescer, enfim. Olha o que nós fizemos a partir do governo do presidente Lula em termos de recurso para as instituições federais. Tem um pico aqui. Por isso que nós conseguimos colocar 1 milhão de estudantes no ensino técnico. Por isso que nós conseguimos ter, de 100 municípios, 300 com instituições federais. Olha o que vai acontecer, nós vamos derrubar isso. Vocês acham que nós vamos manter o que nós temos? Eles estão dizendo que vamos manter, nós não vamos manter. Porque é impossível manter, a demanda cresce. Cresce a demanda por tecnologia, cresce a demanda porque tem mais gente no país, tem mais criança, tem mais jovem. Então, é uma sacanagem isso. Não, esse discurso fácil de que não vai prejudicar é mentiroso, é escandaloso. Nós temos que falar a verdade para a população, vai prejudicar sim. E eu não trouxe aqui o gráfico da dívida, porque aí o pagamento de juros faz exatamente o contrário, estoura. Ou seja, nós vamos congelar a educação, puxar para baixo a educação e vamos fazer com que esse gráfico do pagamento de juros estoure. Para quê? Para transferir dinheiro para onde? Para as instituições financeiras que fazem especulação, inclusive com títulos públicos? Por que nós temos que ter juros de 14,25%, de 14% no país? Concedo uma parte, senadora Fátima. Enfim, é aquilo, né? Teto, senadora pagamento... Fátima, só um minutinho antes que eu preciso anunciar a plateia que nos assiste. Pois não. Eles podem ir antes Tá certo. de vocês terminarem. Depois eu vou falar para a senhora. São estudantes do ensino fundamental do Centro Educacional Vicente Pires. A meninada que vai fazer o amanhã deste país. Sejam bem-vindos. Vicente Pires, aqui do DF. O outro grupo não me deram aqui. A gente cumprimenta São também visitas o outro espontâneas, grupo, né? Não me deram o nome do grupo, eu não posso ler aqui. Bem-vindo, meninos e meninas. Pronto. Aqui. Senadora Fátima com a palavra. Legal que esses meninos e meninas estejam aqui exatamente nessa tarde, quando nós estamos fazendo a reflexão aqui sobre os destinos da educação brasileira. Mas, senadora Gleisi, de forma breve, quero aqui ilustrar o seu competente pronunciamento, trazendo também os dados lá do Rio Grande do Norte.
Veja, uma verdadeira revolução. 100 anos nós tínhamos apenas uma escola técnica lá em Natal e outra em Mossoró. Em 12 anos, governos Lula e Dilma, saímos de 2 unidades para 21 novas unidades do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica. E com um detalhe, interiorizando esse ensino, levando esse ensino de excelência, excelência pela qualidade profissional dos seus quadros, pelas condições de trabalho que são oferecidas. Então, levamos para o interior do Rio Grande do Norte. E isso é um retrato que se espalhou no seu estado e em todo o Brasil. Daí porque foi possível a gente ter feito essa verdadeira revolução, que foi sair de 55 mil matrículas para mais de 1 milhão. No ensino superior, idem, não é pouca coisa. Um país como o nosso, que tinha apenas 14% dos seus jovens em idade escolarizável com acesso ao ensino superior, uma taxa, inclusive, abaixo de todos os países da América Latina, o que evidenciava, portanto, o caráter elitista da universidade, que ainda persiste. Mas, mesmo assim, nos governos nossos, do PT, Lula e Dilma, nós já saímos para 17%. Por quê? Porque com ProUnis, com cotas e com programas como o Reúne, que permitiu mais de 100 e tantos campos, mais de 15 novas universidades. Então, eu quero colocar aí, senadora, só para dizer o seguinte: quando a gente reflete, senadora Regina, sobre esses números, é que a gente se dá conta por que é que esses meninos e meninas estão brigando no bom sentido. Aí é que a gente compreende, sabe, senadora Gleice, compreende, porque até então isso era algo impossível para a maioria dos jovens das periferias desse país, dos filhos de agricultores, dos negros, dos jovens pobres, do filho da empregada doméstica, do filho do pedreiro, para a maioria dos filhos do povo. Eu disse aqui agora há pouco, meu Deus, quando eu vejo lá no meu estado, Rio Grande do Norte, uma região como Siridó, tinha um sonho de ter uma escola técnica, levou mais de 100 anos, mas realizou o sonho, e não tem mais só uma, tem 3, Caicó, Mossoró, Caicó, Parelhas e Currais Novos. Expandimos o ensino superior, realizou outro sonho, que é o curso de medicina, a escola Ciências Médicas, é medicina em Caicó, em Santa Cruz, é exatamente em Currais Novos. Então, quando a gente para pensar sobre isso, é que fica muito compreensível, porque, graças a Deus, eu quero concluir, os estudantes estão lutando. Eles estão lutando, senadora Gleice, porque eles sabem o quanto demorou. Eles sabem o quanto foram excluídos, o quanto foram humilhados nos seus direitos. E o mais bonito, concluo, eles estão lutando não é só por eles, é a solidariedade de gerações. Sim. Eles estão lutando para manter o direito que eles têm hoje, mas para que esse direito não seja interrompido e, portanto, nós temos que rejeitar a PEC 241 para que o PNE não seja inviabilizado. Obrigada, senadora Fátima. E, com certeza, a consciência dos estudantes é muito grande. Eu fico muito triste quando eu vejo colocação aqui de senadores que falam que os estudantes são manipulados, que nós, do PT, outros movimentos sociais, manipulam os estudantes. Eles estão sabendo o que significa isso, congelar e reduzir recursos, porque eles sabem como é que é a escola lá na ponta. Mesmo a gente tendo aumentado os recursos para a educação, nós conseguimos chegar hoje a mais do que 5% do PIB, o PNE prevê 10%. Mesmo a gente tendo conseguido aumentar, nós sabemos que grande parte das escolas de primeiro e segundo grau desse país sofrem muito por falta de recursos, por falta de estrutura, de material. Então, eles sabem o que é não ter aula por falta de recursos didáticos. Por isso que eles estão lutando. E eu quero fazer um registro aqui da luta dos estudantes, principalmente da luta dos estudantes do Paraná. Claro, agora nós temos uma ampliação aí desse movimento em todo o Brasil, mas no Paraná são mais de 800 escolas ocupadas. E a gente tem que escutar esse discurso da manipulação. Aliás, tem que ver os movimentos contrários, como o Brasil Livre, indo para dentro das escolas provocar os estudantes, provocar
provocar, senadora Fátima, xingar, é isso que eles vão fazer. Então, é lamentável que o governo esteja estimulando isso, como estimulou com aquele ofício do MEC, que eu e Vossa Excelência, mais o senador Lindbergh, a senadora Vanessa, estivemos falando com a doutora Débora Duprá, para que o MEC não pegue a relação dos alunos para fazer o quê depois da ocupação? Então, essa ocupação ela é legítima, sim, ela está lutando pela educação. Os estudantes secundaristas são os que estão enfrentando e segurando para não ter atraso proposto pelo governo do Michel Temer. Então, eu quero aqui quero cumprimentar também a Ana Júlia, a Nicole, que vieram para cá, participaram hoje da nossa audiência pública. Aliás, a Ana Júlia tinha uma agenda hoje extensa à tarde, eu achei muito importante essa agenda que ela vai fazer e divulgou, que é com a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com a Unicef e também com a doutora Débora Duprá. Tem que colocar a luz em cima desse movimento. Nós não podemos deixar que movimentos fascistas assustem os meninos ou que governos autoritários coloquem a polícia, como fizeram em Tocantins, o próprio Ministério Público, sair com os estudantes algemados de lá, como fizeram em Goiás, perdendo estudantes, como estão fazendo no Espírito Santo. É um absurdo a gente ter isso, né? Ou então utilizar de questões trágicas, como foi a morte do Lucas lá no Paraná, para dizer que nós não temos sensibilidade. A morte do Lucas não teve nada a ver com a ocupação, era uma outra situação que a gente lamenta muito e que, infelizmente, é um problema que nós temos dentro das nossas escolas e nós precisaríamos estar reforçando a educação para combatê-lo, que é o tráfico e o uso de drogas nas escolas. Não, nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos retirando dinheiro da educação, nós vamos diminuir, nós vamos reduzir a participação dos estudantes no processo de ensino e vamos achar que isso vai melhorar o Brasil? Aonde que vai melhorar o Brasil? Todos os países desenvolvidos, senadora Fátima, investem muito em educação. Se você for pegar em percentual do PIB, eu diria que em percentual do PIB nós estamos muito parecidos com o Japão, muito parecidos com a Suíça, muito parecidos com a Suécia, com a Alemanha, com a França, que é em torno de 4%. O problema é o per capita. Aí tem uma diferença imensa. Por exemplo, se nós pegarmos a Alemanha e a França, o investimento per capita do PIB em educação é de 6%. Do Brasil é de 2,8%. 2,8 por estudante. Por que a Alemanha e a França têm um grande desenvolvimento? Investem em educação. O Japão, 5,5. A Irlanda, 5,9. A Suíça, 7,7. 8,3, aliás, 8,3%. É muita coisa. E nós, com 2,8. Como é que nós podemos ter desenvolvimento num país se a gente não vai investir em educação? Eu não sei que magia seria essa. Até do ponto de vista de sustentar a produção. Você precisa de gente qualificada, ensino técnico profissionalizante, por exemplo. Se nós juntarmos, estava falando aqui, se nós juntarmos tudo que nós temos de vaga, hoje é mais de 1 milhão. Em 2005 era 55 mil. Isso se deveu ao investimento. É claro que nós precisamos de gente técnica, profissionalizada para segurar o desenvolvimento brasileiro. Como é que você vai desenvolver a indústria, a agricultura? Nós precisamos de gente nas universidades. Então, eu não sei como as pessoas conseguem dizer que é essa PEC que vai trazer o resgate do desenvolvimento. Nós estamos tirando o recurso de circulação e, principalmente, de áreas que são importantes. Eu concedo uma parte ao senador José Medeiros. Senadora Gleisi, eu não poderia deixar de fazer essa provocação. Vossa Excelência falou sobre convocar um referendo e tal, sobre fazer uma consulta popular ao povo, porque essas mudanças todas na base estrutural da economia iria prejudicar. O Brasil foi extremamente prejudicado por decisões econômicas tomadas pela ex-presidente e decisões fortes, de base, e não se falou. Vossa Excelência, por exemplo, que é uma entendedora, uma grande conhecedora da parte econômica, não falou em referendo aqui. Então, falar agora de referendo no momento que nós estamos tendo que trocar com o pneu com o carro andando, soa um pouco vazio. É bem desenhado, bem colocado, porque Vossa Excelência domina a retórica muito bem, mas não se sustenta, senadora. Muito obrigado. Senador Zé Medeiros, nenhuma medida tomada pelo governo da presidenta
Dilma ou do presidente Lula em relação à questão da economia, mexeu na Constituição como está mexendo essa PEC e determinou um período de tão longo de tempo para ter seus efeitos. Nós estamos falando aqui da maior alteração da Constituição Federal brasileira que nós já tivemos na história. É a maior, porque ela desvincula, ela retira o direito constitucional da educação e da saúde, que foram as maiores conquistas do povo brasileiro. Por isso que é uma PEC, porque ele poderia, sim, fazer essa medida com uma lei ordinária, uma lei complementar. Agora, fazer através de PEC e por 20 anos e achar que não tem que consultar a população, é muito autoritarismo, não me cabe. Nós queremos, sim, que a população fale sobre essa PEC. Aliás, nós queremos que o Senado não a aprove. E penso, senadora Fátima, que com toda essa discussão aprofundada que nós estamos tendo e com as manifestações que nós estamos tendo de entidades e de pessoas que têm respondido às consultas no Senado, nós vamos conseguir, sim, fazer com que os senadores não aprovem essa PEC. E só para encerrar aqui meu pronunciamento, para a gente ver como a história se repete. E, como dizia Marx, se repete em farsa. O ato institucional número 5, AI-5, foi aprovado em 13 de dezembro de 1968. Incrível que o calendário apresentado pela presidência do Senado para a tramitação da PEC prevê exatamente o dia 13 de dezembro para fazer a segunda votação da PEC 55. Então, PEC 55 muito parecida com AI-5, ou seja, mexe nos direitos fundamentais do povo brasileiro. Muito obrigada.